E se o seu silêncio fosse mais alto do que qualquer acusação? E se a sua gentileza, em vez de curar, estivesse acendendo um incêndio invisível dentro de alguém que só sabe existir quando controla? Quando um empata cruza o caminho de um narcisista, não é um encontro casual, é um choque entre duas necessidades profundas, duas feridas antigas, dois modos de sobreviver ao amor e ao abandono. A pergunta não é quem vence, a pergunta é o que desperta. Existe uma crença popular de que o empata nasce para salvar e o narcisista nasce para destruir. Mas Jung nos lembraria que o destino mais perigoso é aquele que se fantasia de virtude, porque o empata não é apenas luz, ele também carrega uma sombra que aprendeu a sorrir. E o narcisista não é apenas crueldade, ele é, muitas vezes, uma criança escondida atrás de uma armadura tão brilhante que ninguém percebe o desespero por baixo. O que quase ninguém admite é que o empata pode se tornar o espelho mais insuportável do narcisista. Não pela crítica, mas pela presença. Não pelo confronto, mas pela integridade silenciosa. Como se a alma ferida do outro fosse obrigada a encarar uma imagem que não consegue manipular. E quando a persona do narcisista começa a rachar, a angústia não aparece como culpa bonita de filme. Ela surge como raiva, desprezo, fuga, jogos sutis e uma urgência desesperada de recuperar o domínio. Talvez você já tenha sentido isso sem dar nome. Aquela sensação de que, ao ser verdadeiro demais, você virou uma ameaça. De que, ao amar sem mendigar, você apertou um gatilho invisível. Como se a sua calma denunciasse a tempestade do outro. Como se a sua autonomia revelasse o preço do controle. E aqui nasce o loop perigoso. Quanto mais o empata tenta entender, mais o narcisista tenta provar que nada o atinge. Mas por trás dessa frieza existe um segredo psicológico que quase sempre passa despercebido. Porque o maior ensinamento do empata ao narcisista não é uma lição moral, e sim uma revelação simbólica, a de que existe um tipo de amor que não se curva. E quando esse amor aparece, ele não humilha, não luta, não implora, ele apenas existe. E esse existir pode ser a ferida final ou o início de uma transformação que o narcisista jamais imaginou possível. O que acontece nesse ponto é o que separa um ciclo de dor de uma travessia real para dentro da própria sombra. Há encontros que não começam no presente, mas em alguma sala antiga da psique, onde uma criança aprendeu cedo demais que amor é um jogo de sobrevivência. Quando o empata aparece, ele não chega como salvador nem como inimigo. Ele chega como presença, e a presença verdadeira é perigosa para quem precisa dirigir cada respiração do ambiente para não sentir o próprio abismo. O narcisista não se apaixona apenas por pessoas, ele se apaixona por reflexos, e por trás do encanto inicial existe uma fome que não é de corpo, nem de status, nem de vitória. É uma fome de confirmação existencial, como se cada gesto do outro precisasse dizer silenciosamente: você é real, você é superior, você é impossível de ser abandonado. O empata, por outro lado, carrega uma forma de sensibilidade que não é só dom, mas também defesa. Ele aprendeu a ler o clima da alma alheia, porque em algum ponto da história, isso foi necessário para sobreviver. E quando essa percepção encontra o coração faminto do narcisista, algo raro acontece. Dois mecanismos antigos se reconhecem sem se entender. Jung falaria da persona como essa máscara brilhante que protege o que é frágil. E o narcisista trabalha a persona como quem ergue uma cidade inteira para não ter que entrar numa casa vazia. Ele encanta, conduz, seduz, define o ritmo, porque se perder o controle, pode perder a ilusão de que não precisa de ninguém. Mas existe uma sombra escondida dentro do empata que quase nunca é vista. Uma sombra de exaustão, de raiva silenciosa, de culpa por existir para si mesmo. O empata não se sente poderoso por perceber o outro. Ele se sente responsável por ele, e essa responsabilidade pode virar a corrente mais elegante do mundo. Quando o narcisista percebe essa disposição, ele não precisa declarar guerra. Basta insinuar falta, basta criar um vazio sutil, basta deixar no ar um sentimento de dívida emocional.
E o empata, querendo ser luz, começa a negociar com a própria verdade para manter o outro inteiro. Então, o cenário se inverte. O narcisista, que parecia forte, depende de um teatro permanente. O empata, que parecia frágil, sustenta o palco com a própria alma. E o mais cruel é que ambos chamam isso de amor, porque o inconsciente costuma usar nomes bonitos para hábitos antigos. Há um momento específico em que o encanto muda de densidade. Não é uma explosão, é um frio, um pequeno gesto que revela que o cuidado do empata não é celebrado como amor, mas usado como garantia de posse. E ali nasce uma pergunta que dói porque é íntima. Eu estou sendo visto ou estou sendo administrado? O empata começa a perceber que a sua paz provoca irritação, que a sua autonomia acende ansiedade, que o seu silêncio vira ameaça. E essa é uma das verdades mais desconfortáveis desse espelho. Quando você não reage como esperado, você se torna o enigma que o outro precisa destruir para recuperar a sensação de domínio. O narcisista não suporta o reflexo que não obedece, porque um espelho que não distorce é uma sentença, e o empata, sem dizer uma palavra, ensina algo brutal. Existe um amor que não se ajoelha diante da performance. Existe uma presença que não se curva ao jogo, e isso pode despertar o pior ataque do ego ou a primeira rachadura por onde a alma real começa a respirar. No fundo, não é sobre quem é bom ou mal, é sobre dois mundos internos tocando a mesma ferida por caminhos opostos. O empata se aproxima para curar o vazio. O narcisista se aproxima para não encarar o vazio. E quando essas duas rotas colidem, a história deixa de ser romance e vira revelação. Uma revelação que não grita, mas que, uma vez ouvida por dentro, não permite mais voltar a ser o mesmo. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Existe um ponto em que o empata começa a sentir algo que não sabe explicar, como uma névoa na pele. Ele não consegue dizer se é tristeza, aviso ou cansaço antigo despertando. Mas seu corpo entende antes da mente. A energia do outro não é um rio que flui, é um reservatório que exige abastecimento constante, e toda pausa vira ameaça. O narcisista percebe o empata como uma promessa de alívio absoluto. Não porque o empata seja perfeito, mas porque ele oferece algo raro, atenção profunda sem cobrança explícita. E para uma psique que cresceu confundindo afeto com performance, isso parece uma chance de finalmente descansar. Só que a sombra entra pela porta dos fundos e cobra o preço. Aos poucos, o amor deixa de ser encontro e vira sistema. O sistema tem regras invisíveis, expectativas silenciosas e punições sutis. O empata não recebe ordens ditas, mas sente que existe um jeito certo de falar, de responder, de discordar, de existir. E quando ele sai desse trilho, o ar muda como se alguém tivesse apagado a luz do ambiente. É aí que começa o jogo do contraste. O narcisista alterna calor e gelo não apenas para dominar, mas para garantir que o outro continue procurando a chave do afeto. O empata, sensível ao clima emocional, tenta ajustar a própria postura como quem afina um instrumento para não desafinar a paz do outro. Jung chamaria a atenção para a compulsão à repetição. O empata não está apenas vivendo um relacionamento atual. Ele está, muitas vezes, tentando reescrever uma história antiga onde amor era algo que precisava ser merecido. E o narcisista, sem perceber, oferece o palco perfeito para essa tentativa de redenção. O perigo não está na empatia em si, mas na forma como ela pode virar autoabandono. O empata começa a justificar o injustificável, começa a entregar mais do que recebe, começa a acreditar que, se for paciente o suficiente, a pessoa por trás da máscara vai finalmente aparecer e agradecer. Mas a persona do narcisista não cai com gentileza excessiva. Às vezes, ela se fortalece.
Porque a gratidão verdadeira exige contato com a vulnerabilidade. E a vulnerabilidade do narcisista pode estar aprisionada atrás de medo, vergonha e uma necessidade quase desesperada de nunca parecer pequeno. Então, o empata se vê diante de um paradoxo cruel. Ele percebe a ferida do outro e sente compaixão, mas a compaixão não muda o padrão. E a cada ciclo, ele sai um pouco mais longe de si mesmo, como se estivesse se tornando sombra da própria luz, vivendo para manter o outro inteiro. Há uma pergunta que começa a bater por dentro, baixa e incessante. Eu estou amando ou estou tentando salvar uma imagem de amor? Porque existe uma diferença gigantesca entre cuidar e se perder. E essa diferença costuma ser o território onde o empata mais se engana. O narcisista, por sua vez, começa a sentir algo que o apavora. A presença do empata não desaparece com facilidade. E isso, em vez de trazer segurança, pode aumentar a ansiedade de controle. Porque se o outro é livre para ficar, também é livre para ir. E a liberdade do outro é o espelho mais incômodo para quem construiu a autoestima sobre o poder de ser indispensável. É nesse atrito silencioso que a verdadeira lição começa a nascer. O empata não ensina com discursos. Ele ensina quando escolhe a própria dignidade em vez do papel de resgatador. E essa escolha é um terremoto psíquico, porque obriga o narcisista a encarar uma verdade desconfortável. Não basta ser admirado para ser amado, e não basta controlar para não ser abandonado. Quando o empata tenta finalmente respirar fora do ritmo do outro, algo estranho acontece. Ele não sente liberdade imediata, sente culpa, como se a própria autonomia fosse uma traição. E nesse instante, dá para ouvir o eco de uma memória antiga, a de que ser amado significava ser útil, ser necessário, ser o lugar onde o outro não desmorona. O narcisista percebe essa culpa como um fio invisível. Não precisa puxar com força. Basta um olhar ferido, uma frase ambígua, uma mudança de tom. E o empata, já condicionado ao clima emocional, corre para reparar o que nem sabe se quebrou. É assim que a prisão mais eficaz nasce, não pela violência explícita, mas pela sugestão de que o amor depende da sua renúncia. Jung chamaria isso de identificação com o complexo. O empata não está apenas reagindo à pessoa à sua frente, mas a uma constelação interna que desperta o velho papel de cuidador do caos. Ele acredita que se for mais compreensivo, mais paciente, mais maduro, a dor do outro vai se abrandar. E só depois percebe que está oferecendo a própria vida em troca de pequenos instantes de paz. Há um ponto em que o empata começa a notar o desgaste do próprio brilho. Ele se vê menos espontâneo, mais cauteloso, como alguém andando sobre vidro. E o amor, que deveria ser presença, vira vigilância. Ele passa a medir palavras, horários, expressões, tentando evitar o próximo gelo. E a pergunta que aparece é brutal porque é simples. Quando foi que amar virou se encolher? O narcisista, do outro lado, vive um drama que quase ninguém enxerga. Por trás da postura grandiosa, existe um pavor silencioso de ser comum, de ser substituível, de ser visto por inteiro e ainda assim não ser escolhido. E o empata, com sua percepção fina, sente esse pavor. Só que sentir não significa consertar. Quanto mais o empata enxerga a criança ferida por trás da máscara, mais ele corre o risco de se tornar cúmplice da máscara, porque a compaixão sem limite pode virar autorização inconsciente. E o narcisista aprende, sem precisar verbalizar, que o amor do outro é elástico o suficiente para suportar o inaceitável. É aqui que o espelho da alma ferida ganha peso simbólico. O empata começa a perceber que a sua presença está ensinando algo que ele não planejou. Ao não revidar, ao não competir, ao não se vender, ele mostra ao narcisista uma imagem de humanidade que não depende da aprovação alheia. E essa imagem é quase insuportável para um ego construído sobre o espetáculo. O narcisista tenta então reescrever o espelho. Ele provoca, minimiza, distorce, cria narrativas onde o empata é sensível demais, exagerado, confuso.
Porque se ele conseguir fazer o outro duvidar de si, o espelho fica turvo. E um espelho turvo é mais confortável do que um reflexo nítido. O empata sente essa distorção como uma espécie de vertigem mental. E aqui surge outro loop perigoso. Ele tenta explicar sua intenção, provar sua bondade, demonstrar sua lealdade. Ele pensa que clareza vai resolver o que, na verdade, é um conflito de sombras. E quanto mais ele explica, mais ele se afasta do centro da própria verdade. Há um instante decisivo, quase invisível, em que o empata percebe que o amor não está pedindo mais um sacrifício, mas uma fronteira. E fronteira não é castigo, é realidade. É a forma adulta de dizer ao inconsciente: eu posso te sentir sem me perder em você. E essa frase, mesmo sem ser dita, começa a mudar toda a geometria do vínculo. Quando essa mudança acontece, o narcisista sente uma ameaça profunda. Não porque o empata atacou, mas porque ele parou de implorar por lugar. E isso revela algo que o narcisista evita encarar. O verdadeiro poder não é ser temido nem ser idolatrado, e sim ser capaz de existir sem sequestrar a alma de ninguém. E essa verdade, quando toca o inconsciente, inicia uma tempestade que ainda não mostrou seu rosto. Há uma estranha solidão que aparece quando o empata começa a escolher a si mesmo. Não é a solidão de estar sem alguém, mas a solidão de descobrir que parte do vínculo era sustentada pelo seu autoabandono. Ele olha para trás e percebe que a paz que buscava talvez fosse apenas a ausência de conflito, não a presença de amor. O narcisista, sentindo essa mudança, pode tentar seduzir de novo, com a versão mais encantadora de si. É como um brilho repentino depois de longas sombras. E isso confunde o empata, porque ele quer acreditar que o coração real finalmente emergiu. Mas a pergunta subterrânea se mantém viva. Isso é transformação ou é apenas uma estratégia refinada de recuperar o controle? Jung diria que a sombra não desaparece quando é ignorada. Ela ganha força e muda de rosto. O narcisista pode se tornar mais doce, mais vulnerável, mais promissor. Não necessariamente por mentira consciente, mas por uma tentativa desesperada de não perder a fonte que sustenta a própria identidade. E o empata sente o chamado antigo de voltar ao papel de cura. Só que algo dentro dele já não consegue desver o padrão. Existe um ponto em que a alma percebe a diferença entre arrependimento e performance emocional. E esse discernimento é doloroso, porque mata uma esperança específica, a esperança de que você pode salvar alguém sem que essa pessoa escolha ser salva. Então, o empata começa a se calar de outra forma. Não o silêncio da submissão, mas o silêncio da lucidez. Ele não discute para convencer, não explica para ser aceito. Ele observa. E essa observação tranquila é como uma luz acesa num quarto que o narcisista preferia manter escuro. É nesse clima que o narcisista pode tentar inverter a narrativa. Ele coloca o empata no banco dos réus. De repente, a sensibilidade vira manipulação. A necessidade de respeito vira frieza. O limite vira egoísmo. E essa inversão tem um objetivo invisível. Se o empata duvidar de si, volta a ser maleável. O empata sente o impacto no corpo. A mente começa a girar, procurando falhas, tentando provar que é bom o suficiente. E aí aparece outra pergunta íntima, quase vergonhosa. Por que eu preciso ser inocentado por alguém que me fere? Essa pergunta não acusa o outro apenas. Ela revela o que ainda está ferido dentro de si. Jung falaria da projeção como esse fenômeno em que jogamos no outro aquilo que não suportamos ver em nós. O narcisista projeta fragilidade e dependência no empata para se sentir invulnerável. O empata projeta humanidade e potencial de cura no narcisista para não encarar a possibilidade de que amor sem reciprocidade é apenas um eco do passado. Quando essas projeções começam a cair, o vínculo fica nu, e é aí que a verdade pesa mais. Porque o empata percebe que estava amando uma promessa, e o narcisista percebe que estava se alimentando de uma doação sem fim. E ambos precisam encarar o que é mais difícil do que qualquer briga, o vazio que existe quando os papéis não funcionam mais. O empata, sem dizer nada, começa a ensinar uma fórmula silenciosa de maturidade emocional. Eu posso me importar
e ainda assim ir embora do que me destrói. E esse ensinamento é uma afronta à fantasia narcisista de posse total, porque mostra que afeto real não pode ser arrancado, nem administrado, nem comprado com migalhas de presença. E é aqui que a história entra numa zona decisiva de sombra e possibilidade. O narcisista pode intensificar o controle para restaurar o antigo equilíbrio, ou pode ser forçado a encarar a ferida que sustentava a máscara. O empata pode recuar por culpa, ou pode atravessar a dor de decepcionar alguém para finalmente não se decepcionar mais. O que acontece depois desse ponto não é um detalhe de relacionamento, é um rito interno, onde a alma decide se vai repetir o destino ou transformar o próprio mito. Há um tipo de dor que não se anuncia com gritos, mas com um esvaziamento lento do próprio rosto. O empata percebe que está sorrindo menos, respirando mais curto, pedindo permissão até para existir do jeito que sempre existiu. E quando ele tenta lembrar quem era antes desse vínculo, a memória vem em fragmentos, como fotos antigas que perderam cor. O narcisista sente esse movimento interno do outro como uma ameaça silenciosa, mesmo sem entender por quê. Porque o empata não está apenas se afastando de uma dinâmica, ele está retirando energia de um sistema inteiro de validação. E quando a fonte começa a secar, a máscara precisa brilhar ainda mais para esconder a sensação de colapso. É curioso como o empata, ao se tornar mais consciente, começa a enxergar o que antes chamava de intuição amorosa e agora reconhece como alerta. Ele sente a diferença entre uma saudade que aquece e uma saudade que aprisiona, entre um pedido de proximidade e uma cobrança disfarçada de fragilidade. E essa clareza chega como um luto. Jung falaria do processo de individuação como uma passagem que exige separações dolorosas. Não apenas separação de pessoas, mas de identidades antigas. O empata precisa abandonar a fantasia de que sua sensibilidade é a chave que abre qualquer coração. E o narcisista precisa abandonar a fantasia de que sua superioridade o protege do vazio. Há um instante em que o empata finalmente entende que o conflito principal não é externo. O narcisista é o espelho que revela o que ele precisa curar em si, a tendência de confundir amor com missão. E essa percepção é profunda o suficiente para doer e rara o suficiente para libertar. Ao mesmo tempo, algo no narcisista começa a se agitar, porque o empata não está mais preso ao encantamento inicial. Ele não está mais buscando ser escolhido como prêmio, e isso desmonta a lógica invisível do jogo. Sem o público emocional, o espetáculo perde sentido. O narcisista pode então recorrer à arma mais sutil, a nostalgia. Ele tenta ressuscitar o início como quem oferece uma imagem sagrada do que era real. E o empata sente essa armadilha porque ela é bonita, ela parece amor, ela parece promessa. Mas dentro dela existe uma pergunta silenciosa que ninguém quer responder. Por que esse cuidado só aparece quando eu ameaço partir? Há também a fase do silêncio pesado, onde o narcisista não ataca nem seduz. Ele apenas retira o calor para ver se o empata corre atrás. E o empata, acostumado a restaurar pontes, se vê diante do próprio impulso de se justificar. É aqui que sua sombra aparece de forma clara. O medo de não ser amado se não for necessário. E então surge a pequena revolução interna. O empata começa a suportar o desconforto de não consertar o clima emocional do outro. Ele respira dentro da culpa e não se move por ela. Ele sente a ansiedade do vínculo e não a transforma automaticamente em ação. E esse gesto, tão simples por fora, é um rompimento de destino por dentro. O narcisista, encarando essa nova postura, pode viver um momento raro de contato com a própria vulnerabilidade. Não é um arrependimento dramático, mas um susto interno, como se algo nele finalmente percebesse que o controle não trouxe paz.
E quando esse susto acontece, a alma ferida fica mais próxima do palco do que a persona gostaria. Ninguém vê essa etapa com clareza porque ela acontece em silêncio. O empata, ao manter sua dignidade sem violência, ensina que o amor adulto não negocia a própria essência. O narcisista, ao sentir o impacto desse espelho limpo, chega à beira de um portal interior. O que ele fará diante dessa porta ainda não está decidido. E é justamente aí que a história ganha sua tensão mais profunda, como se a próxima escolha pudesse redefinir não apenas o relacionamento, mas o modo como cada um aprende a existir diante de si mesmo. Há também um tipo de despertar que não vem como coragem imediata, mas como estranhamento. O empata começa a olhar para os próprios gestos de cuidado e se pergunta se aquilo ainda é amor ou apenas automatismo emocional. Ele percebe que, em certos dias, não está presente por desejo, e sim por medo de ser a pessoa que abandona. E essa confusão interna é o primeiro sinal de que algo profundo está mudando. O narcisista sente essa mudança como uma perda de magnetismo. Não porque o empata ficou frio, mas porque ele ficou inteiro. E plenitude é difícil de capturar. A energia que antes girava em torno da aprovação, agora começa a girar em torno da verdade. E quando a verdade entra em cena, a fantasia de controle começa a falhar. Jung diria que o encontro real com a sombra não é elegante. Ele é desconfortável, quase humilhante para o ego. O empata, ao reconhecer a própria necessidade de ser necessário, toca numa dor que preferia chamar de altruísmo. E o narcisista, ao perceber sua fome de espelho, toca numa vergonha que preferia esconder atrás de superioridade. O vínculo, então, se torna um laboratório vivo da psique. Cada silêncio do empata vira um teste para o narcisista. Cada tentativa de controle do narcisista vira um teste para o empata. Não há vilões simples aqui. Há feridas tentando não morrer. E há partes da alma que aprenderam a lutar com armas diferentes. O empata começa a notar que certas discussões nunca foram sobre o presente. Eram sobre a soberania emocional do espaço. Quem define o que é real? Quem define o que é exagero? Quem decide o que pode ser sentido? E quando ele para de pedir autorização para sentir, ele rompe um pacto invisível que sustentava o teatro. Isso não acontece sem dor, porque o empata também perde algo ao sair do jogo. Ele perde a identidade de salvador, perde a sensação de ter um propósito claro dentro do caos do outro. E esse vazio temporário pode ser tão assustador quanto o próprio relacionamento. Afinal, a liberdade também exige luto. O narcisista, por sua vez, pode passar a usar o que há de mais poderoso, o próprio sofrimento. Não necessariamente fingido, mas instrumentalizado pelo inconsciente. Ele mostra fragilidade para ver se o empata retorna ao papel antigo. Como se dissesse sem dizer, se você me deixa, você confirma o meu pior medo sobre o mundo. E o empata sente essa frase sem palavras como uma faca delicada. Ele quer ser humano, quer acolher, quer não repetir a frieza que já viveu. Mas uma lucidez nova começa a crescer. Acolher não precisa significar se acorrentar. Compaixão não precisa significar rendição. E esse discernimento é uma maturidade que não pede aplauso. Há momentos em que o empata percebe que a maior batalha não é contra o narcisista, mas contra a própria nostalgia do início. Porque o começo tinha promessas, tinha brilho, tinha a sensação de destino. Só que o inconsciente adora usar o romantismo como máscara para a repetição. E a pergunta íntima retorna mais forte. Eu estou lutando pela pessoa real ou pela história que eu precisava acreditar? O espelho da alma ferida, nesse ponto, não é mais sobre o outro. É sobre o próprio empata encarando a sua sombra com honestidade. A tendência de confundir sofrimento com profundidade. E essa revelação dói, porque é libertadora. Ela devolve a responsabilidade para o único lugar onde a transformação é possível.
e assim a tensão fica mais sutil e mais intensa ao mesmo tempo. O empata começa a escolher silenciosamente o que honra sua vida. O narcisista pressente que não pode mais governar um território onde a consciência acordou. E entre esses dois movimentos, algo maior está se formando, como se a psique inteira estivesse preparando uma virada que ainda não pode ser nomeada, mas que já se faz sentir no modo como cada um respira dentro da própria verdade. Há dias em que o empata acorda com a sensação de que está vivendo dentro de uma sala onde o ar foi lentamente substituído. Ele não consegue apontar um evento exato, um motivo único, uma frase que explique tudo, mas o corpo reconhece. Algo ali exige um esforço constante para permanecer humano. E esse tipo de esforço, quando vira rotina, começa a ser a definição silenciosa de perda de si. O narcisista, mesmo quando não diz nada, emite uma espécie de gravidade emocional. É uma força que puxa o ambiente para a órbita dele, não necessariamente por maldade consciente, mas por um instinto de sobrevivência do ego, como se a existência só fosse segura quando o mundo ao redor confirma sua versão da realidade. O empata, ao sentir essa gravidade, oscila entre dois extremos internos. De um lado, a compaixão que reconhece a ferida. Do outro, a fadiga de ser o chão de alguém que nunca aprende a sustentar o próprio peso. E essa oscilação não é fraqueza. É a alma tentando decidir se a lealdade deve ser ao vínculo ou à própria integridade. Jung falaria do perigo de se identificar com o arquétipo do curador ferido. O empata pode se ver nessa imagem com tanta força que transforma o sofrimento em identidade, como se suportar demais fosse prova de amor evoluído. Só que a psique cobra essa conta em silêncio e o preço costuma aparecer como ansiedade, confusão, perda de alegria simples. O narcisista sente quando essa devoção começa a se dissolver e então surge a inquietação. Não uma inquietação barulhenta, mas a sensação de que o espelho não está mais obedecendo. O empata já não reage com a mesma urgência, já não se dobra com a mesma velocidade, e isso interrompe o fluxo de confirmação do ego. Há uma sutileza quase cruel nesse momento. O empata não precisa acusar, não precisa confrontar, não precisa criar uma guerra externa. Basta recuperar o eixo interno. E essa recuperação, por ser silenciosa, é ainda mais poderosa, porque não oferece ao narcisista um inimigo claro, apenas um limite que existe como realidade inevitável. O narcisista pode tentar provocar uma definição final do empata. Ele quer rotular, reduzir, transformar a complexidade do outro em uma categoria controlável. Fraco demais, sensível demais, orgulhoso demais, instável demais. E cada rótulo é um pedido disfarçado. Volte a ser previsível para que eu não precise encarar o meu medo. O empata, ao ouvir isso, sente o velho impulso de se explicar, de provar que é bom, que é justo, que não quer machucar. Mas algo novo começa a nascer. A percepção de que certas pessoas não buscam entendimento, buscam rendição. E quando essa percepção se instala, a necessidade de ser compreendido perde parte do domínio sobre a alma. O vínculo, então, entra numa zona onde o amor deixa de ser teste de resistência e começa a se tornar teste de consciência. O empata observa a própria vida com honestidade desconfortável. Observa as pequenas concessões, os silêncios que viraram autocensura, os sonhos adiados em nome de uma paz que nunca se estabiliza. E há uma imagem simbólica que se forma por dentro, como se o inconsciente projetasse um filme íntimo. O empata se vê diante de um espelho que não reflete apenas o narcisista, mas o próprio rosto cansado de salvar. E esse reflexo não acusa, apenas pergunta com uma calma implacável: até quando você vai chamar de amor o que exige a sua ausência? O narcisista também é tocado por esse espelho, mesmo que reaja com negação.
porque a presença do empata, quando não é mais uma oferta ilimitada, revela algo doloroso. O amor não é um trono, é um encontro entre duas sombras dispostas a amadurecer. E essa disposição é exatamente o que o ego ferido mais teme. O clima fica mais tenso, porque agora ambos sentem que algo irreversível está em movimento. O empata não está mais lutando para ser escolhido, está descobrindo que pode se escolher. O narcisista não está mais confortável com o papel de centro absoluto. Começa a pressentir que o centro da vida do outro não pertence a ninguém além do próprio outro. E essa travessia interna continua aberta, como uma porta que range no escuro. Ninguém sabe ainda se o narcisista vai tentar destruir o espelho ou atravessá-lo. Ninguém sabe ainda se o empata vai recuar por culpa ou avançar por verdade. Mas uma coisa já se tornou impossível de ignorar. Quando a consciência desperta, o antigo destino não consegue mais se disfarçar de amor sem ser reconhecido pela alma. Há um tipo de lucidez que chega como febre baixa. O empata começa a perceber que nem todo sofrimento é sinal de profundidade e nem toda intensidade é sinal de amor. Às vezes, é apenas o sistema nervoso tentando sobreviver dentro de uma narrativa emocional instável. E essa percepção não vem como certeza imediata, mas como um incômodo que não volta para o lugar antigo. O narcisista, acostumado a interpretar a realidade a partir do próprio eixo, sente qualquer deslocamento do empata como deslealdade. Não porque o empata tenha feito algo grave, mas porque ele deixou de ser o espelho treinado para refletir grandeza. E quando o reflexo muda, a identidade que dependia dele treme por dentro. O empata então se vê na fronteira entre duas dores: a dor de ficar e continuar se apagando, e a dor de sair e encarar a culpa que foi plantada com calma ao longo do tempo. E nessa fronteira, a alma começa a falar com uma voz antiga e nova ao mesmo tempo, como se dissesse: você pode amar alguém e ainda assim não permitir que esse amor vire sua forma de desaparecer. Jung nos faria olhar para a relação como símbolo. Não é apenas uma história de duas pessoas, mas um palco onde inconsciente e destino tentam negociar uma mudança de rota. O empata aprende sobre limites. O narcisista é confrontado com a fragilidade que sempre tentou expulsar de si. E o que parece um conflito externo é, na verdade, uma iniciação interna. Há momentos em que o empata sente ternura genuína pelo narcisista. E isso é confuso, porque a ternura é real. Mas o padrão também é real. E sustentar duas verdades ao mesmo tempo exige uma maturidade emocional que não existia no início da história. Ele aprende que compaixão não precisa ser um contrato que assina o próprio silencioso sofrimento. O narcisista, quando percebe que a antiga fórmula não funciona mais, pode tentar criar urgências emocionais, crises repentinas, ameaças veladas, dramatizações que exigem resgate, não necessariamente calculadas em nível consciente, mas coerentes com um ego que acredita que só será amado se for a prioridade absoluta do mundo do outro. O empata começa a notar esse roteiro repetido, e pela primeira vez, talvez, ele não entra correndo. Ele respira, observa e sente algo raro, a própria energia voltando para casa, como se partes dele, que tinham sido deslocadas para vigiar e sustentar o outro, enfim, retornassem ao corpo. E esse retorno não é suave. Ele traz raiva antiga, tristeza esquecida e uma vergonha silenciosa por ter deixado tanto de si na porta de um amor que pedia submissão disfarçada de cuidado. O empata não está apenas se libertando do outro, está se libertando da ideia de que precisava sofrer para ser digno. O narcisista pode reagir com desprezo, como se tentasse destruir o valor do que não consegue mais dominar. E o empata sente a facada do desmerecimento. Mas algo mudou. Ele já sabe que a crueldade aqui não é prova de força. É um grito da sombra tentando salvar a persona da queda. Existe um ponto em que o empata percebe que a maior manipulação não foi uma frase específica, foi a construção lenta de uma realidade onde ele era sempre o que precisava entender mais, ceder mais, esperar mais.
E perceber isso não o torna frio, o torna lúcido. E a lucidez, às vezes, parece frieza para quem se alimentava da sua entrega. O relacionamento, então, começa a revelar sua anatomia oculta. Não é apenas uma dinâmica de afeto, mas um campo de forças psíquicas. O narcisista tenta manter o império intacto. O empata tenta não perder a própria alma em nome de um ideal de amor que já se provou custoso demais. E aqui surge outra pergunta interna, quase como uma oração sem religião. Se eu me escolher, eu deixo de ser bom? Essa pergunta é a última armadilha da velha identidade do empata. E quando ele começa a responder com o corpo, com o tempo, com limites que não pedem desculpas, ele recebe uma resposta silenciosa de dentro. Bondade sem selfie não é virtude, é ausência. O narcisista, diante desse novo cenário, se aproxima do que mais teme, a responsabilidade emocional, porque o empata não está mais servindo como amortecedor do vazio. E sem amortecedor, o vazio fala. E quando o vazio fala, ele exige uma decisão de maturidade que não pode ser terceirizada. O ar da história fica mais denso, não porque o fim esteja próximo, mas porque a transformação está se tornando inevitável. O empata já não consegue fingir que não viu. O narcisista já não consegue fingir que o outro não mudou. E nesse espaço, entre o que foi e o que não pode mais ser, o espelho da alma ferida continua refletindo não apenas a dor, mas a possibilidade de um nascimento psíquico que ainda não revelou sua forma final. Há um momento em que o empata percebe que não está mais tentando compreender o outro por amor, mas por sobrevivência emocional. Ele busca sentido como quem procura uma saída numa casa que muda de corredor toda vez que ele acredita ter encontrado a porta. E essa confusão repetida não é falta de inteligência, é a lógica de um vínculo que foi construído para manter o centro fora dele. O narcisista, quando se dá conta de que o empata está saindo da órbita, pode experimentar uma espécie de pânico elegante. Ele não chama isso de medo, ele chama de decepção, de ingratidão, de injustiça, porque admitir medo seria admitir vulnerabilidade. E vulnerabilidade é exatamente o território que ele prometeu nunca visitar. O empata sente o impacto desse julgamento como um ímã antigo. Ele já foi treinado a acreditar que amor verdadeiro exige grande tolerância. E por um instante, ele quase volta a se encolher. Mas a nova consciência sussurra algo que não existia antes. Tolerar não significa apagar o seu limite para preservar a paz do outro. Jung nos lembraria que todo conflito intenso é também uma oportunidade de integração. E o empata começa a perceber que não precisa expulsar sua raiva para continuar sendo sensível. Sua raiva não é um monstro, é uma guardiã tardia do que ele deixou aberto demais por tempo demais. Quando essa raiva encontra lucidez, algo delicado acontece. O empata começa a escolher palavras menos justificadoras e mais verdadeiras. Começa a sair de conversas que se repetem como maldições. Começa a notar que explicar demais, para quem distorce, é um modo sofisticado de se perder. O narcisista pode então tentar destruir a credibilidade interna do empata com pequenas humilhações disfarçadas de humor, com comparações que parecem inocentes, com silêncios que punem sem declarar punição. E o empata, antes disposto a suavizar tudo, começa a reconhecer o padrão como uma linguagem de sombra. Não é simples sustentar essa visão, porque o empata ainda vê beleza no outro, ainda lembra momentos de ternura, ainda sente a dor que existe por trás do orgulho. Mas agora ele aprende a distinção mais difícil de todas. Ver a ferida de alguém não é um convite automático para permitir que essa ferida governe a sua vida. Há uma espécie de ritual interno acontecendo. O empata passa a sentir o próprio corpo como território sagrado. São limites que não precisam ser anunciados com drama. São escolhas pequenas que, somadas, viram uma ruptura de destino. Ele dorme um pouco melhor, respira com menos vigilância e percebe que a paz que retorna não depende de aprovação. O narcisista, sem esse antigo acesso irrestrito, pode se deparar com a própria solidão interna. E essa solidão não é a ausência do empata,
nada, mas a ausência de si mesmo. O que sempre foi evitado por brilho, por controle, por superioridade, agora aparece como um espelho escuro pedindo reconhecimento. O empata começa a notar algo ainda mais desconcertante. Quando ele para de alimentar o teatro revela sua fragilidade. E isso desperta uma compaixão mais madura, que não confunde cuidado com submissão. Ele pode desejar que o outro encontre cura, sem se oferecer como sacrifício para isso. É nesse ponto que a história ganha uma textura quase mítica. A alma do empata atravessa o medo de ser visto como frio. A alma do narcisista atravessa o medo de ser visto como pequeno. Ambos estão diante da mesma encruzilhada simbólica: continuar repetindo o conhecido ou entrar na dor transformadora de encarar a própria sombra. E a tensão permanece viva, porque nada aqui é simples. O empata ainda pode recuar em dias de nostalgia. O narcisista ainda pode tentar seduzir o antigo padrão com uma doçura que parece renascimento. Mas por baixo dessas ondas, a consciência já plantou algo irreversível. O espelho foi limpo demais para voltar a ser embaçado sem que a alma perceba. Assim, o vínculo continua como um campo onde o invisível se revela devagar. Cada gesto do empata que escolhe a si mesmo cria uma rachadura na lógica do controle. Cada instante em que o narcisista sente essa rachadura é um convite silencioso para encarar o que sempre evitou. E nesse espaço ainda aberto, sem finais e sem garantias, a transformação segue respirando como uma verdade que amadurece no escuro. Há uma hora em que o empata percebe que o maior risco não é o conflito com o outro, mas a anestesia de si mesmo. Ele entende que existem dores que não gritam porque foram normalizadas. E quando ele se dá conta de que estava chamando de fase difícil aquilo que se tornou um padrão de desgaste, a alma fica com uma lucidez quase assustadora. O narcisista, sentindo essa mudança, pode tentar se aproximar com uma sinceridade que parece inédita. E o empata se vê dividido entre esperança e prudência, porque a esperança sabe reconhecer um gesto humano, mas a prudência lembra que um gesto isolado não é transformação, é apenas uma possibilidade. Jung falaria que a mudança real exige confronto com a sombra, não apenas momentos de charme emocional. E o empata começa a observar o que acontece depois da promessa. Ele presta atenção ao que se repete quando a euforia passa, porque é aí que a verdade do padrão se revela sem maquiagem. Há uma camada de medo que o empata precisa atravessar sozinho. O medo de ser visto como injusto por alguém que carrega tanta dor interna. O medo de ser o vilão da narrativa do outro. O medo de que escolher a si mesmo o transforme naquilo que ele sempre jurou nunca ser. E esse medo é antigo, mais antigo do que o relacionamento. O narcisista, por sua vez, enfrenta o seu próprio terror silencioso. O terror de que o amor não seja garantido pelo brilho. O terror de que o controle seja apenas uma tentativa desesperada de impedir a infância de reaparecer com toda a sua carência. E quando esse terror sobe à superfície, ele pode vestir máscaras diferentes no mesmo dia. O empata começa a notar que não é mais possível negociar com a própria intuição, porque a intuição já não é um pressentimento leve, é um conhecimento corporal. Ela se instala no estômago, nos ombros, na respiração. E o corpo, quando toca a verdade, perde a capacidade de fingir com tranquilidade. Ele então percebe outro detalhe doloroso. Muitos dos seus silêncios não eram paz, eram medo de desencadear punições emocionais. E essa descoberta muda a sua relação com a própria voz. Não porque ele queira brigar, mas porque ele entende que calar para sobreviver não é o mesmo que calar por maturidade. O narcisista sente essa voz se reorganizando e tenta decifrar o novo mapa. Ele busca sinais de fraqueza para retomar o território. Mas o empata não está mais movido por prova de amor. Ele está movido por necessidade de
saúde psíquica. E saúde psíquica não se convence com culpa. Há um tipo de alívio silencioso quando o empata começa a aceitar uma verdade incômoda. Ele não pode amar o outro mais do que o outro está disposto a amadurecer. Ele pode oferecer presença, mas não pode oferecer consciência no lugar do outro. Essa compreensão é um corte limpo numa ilusão antiga. E ainda assim, a ternura não desaparece. Ela muda de vida. Ela deixa de ser urgência de resgate e vira respeito pela distância necessária. O empata aprende a amar sem se sacrificar. Aprende a desejar cura sem se tornar a moeda da cura. E esse aprendizado não faz barulho, mas reorganiza tudo. O narcisista, sem o alimento constante do antigo padrão, pode sentir um vazio que parece injusto, como se o mundo estivesse retirando algo que ele considera direito. Mas essa sensação é a prova da dependência de espelho. E depender do espelho é viver com medo da luz que revela o próprio rosto. O empata começa a enxergar o relacionamento como um sonho simbólico em estado de vigília. Cada episódio é um símbolo da sua própria história emocional. Cada tensão aponta para um antigo contrato interno que precisa ser reescrito. E quando ele percebe isso, o foco se desloca do outro para o próprio processo de individuação. Não é possível dizer o que o narcisista fará com esse espelho renovado. Em alguns momentos, ele pode se endurecer. Em outros, pode se quebrar por dentro de um jeito que ninguém vê. Porque a transformação, quando acontece, costuma começar num lugar silencioso, onde a persona vacila por um segundo e a alma real tenta respirar. O empata, sentindo esse perigo e essa possibilidade, se mantém num novo tipo de presença. Não a presença que sustenta o mundo do outro, mas a presença que não trai a própria verdade. E essa postura cria uma tensão quase sagrada, como se o vínculo estivesse diante de um teste invisível de honestidade interna. Assim, a história continua se aprofundando sem anunciar um destino claro. O empata não voltou a ser o antigo salvador. O narcisista não voltou a ser o antigo soberano. E entre esses dois movimentos, a alma ferida segue revelando camadas novas, como um espelho que, a cada limpeza, mostra não apenas o que dói, mas o que ainda pode despertar. Talvez a verdade mais difícil não seja reconhecer o narcisista, mas reconhecer o momento em que o empata começa a se esquecer de si para não ser visto como alguém que falha no amor, porque a alma não se perde de uma vez. Ela vai se afastando em pequenas concessões, em silêncios que viram hábito, em desculpas que parecem maturidade, até que um dia o espelho devolve um rosto cansado de ser abrigo para tempestades que não são suas. O que fica depois de tudo isso não é uma acusação contra o outro, mas um convite para olhar com honestidade aquilo que o vínculo revelou. Jung chamaria isso de um encontro inevitável com a sombra, não para castigá-la, mas para integrá-la. Porque a sensibilidade do empata não é uma sentença de sacrifício e a ferida do narcisista não é um passaporte para ferir sem limite. Há uma beleza silenciosa quando você percebe que não precisa ser a medicina de ninguém para ser amor de verdade. Existe um tipo de cuidado que amadurece quando aprende a dizer não sem ódio, a se afastar sem crueldade, a honrar o outro sem trair a própria vida. E esse cuidado é uma forma de respeito tão profunda que ultrapassa o desejo de salvar. Talvez o maior ensinamento escondido nessa travessia seja este: o amor que pede a sua dissolução não é amor, é repetição. E a repetição é o modo mais sofisticado que o inconsciente tem de manter a dor viva com nome bonito. Quando você enxerga isso, não há mais como fingir que não sabe. O espelho da alma ferida, no fim, não serve para expor o outro. Serve para devolver você a você. E quando essa devolução acontece, algo muda no seu jeito de respirar, de escolher, de permanecer. Como se a vida pedisse uma prometida
prometida lealdade que nunca deveria ter sido negociada, a lealdade à sua própria inteireza. O narcisista pode continuar correndo da própria vulnerabilidade. O empata pode continuar confundindo compaixão com renúncia. Mas existe um ponto em que a consciência interrompe o ciclo, e esse ponto nasce do silêncio mais corajoso de todos, o silêncio que não implora, não prova, não se diminui, apenas permanece fiel ao que é real. Se esta história tocou algo em você, talvez seja porque você já sentiu esse frio específico de ser amado apenas enquanto se encaixa. Talvez você já tenha conhecido o cansaço de tentar ser luz num lugar que se alimenta do seu apagamento. E talvez, só talvez, a sua alma esteja pedindo um novo tipo de coragem. A coragem de não se perder para salvar o que não quer ser salvo. Porque o verdadeiro amor não exige que você sangrando sorria. Ele não precisa de teatro para existir. Ele não transforma limites em culpa. Ele não confunde presença com posse. Ele não te ama como espelho, mas como ser humano inteiro, com sombra, com desejo, com autonomia e com direito de respirar sem pedir licença. Guarde essa imagem como uma semente. Um espelho limpo não agride ninguém, mas também não mente. E quando você se torna esse espelho para si mesmo, a vida começa a reorganizar o que antes parecia inevitável. A dor perde o comando, a culpa perde o trono. E a sua verdade, enfim, encontra chão. E se você quiser continuar essa travessia com mais profundidade, deixe um sinal de que essa conversa te alcançou. Curta, comente o que esse espelho te fez enxergar, compartilhe com quem precisa voltar para si e se inscreva para seguir explorando essas camadas da alma que tantas vezes pedem palavras para que a cura finalmente comece a respirar.